Olá pessoal, eu sou a Keila, professora de português, e hoje eu trago para vocês um assunto de suma importância, um assunto que é muito importante, que é a pontuação. Essa aula ela foi sugerida pelo aluno Natan, do 6º ano da escola onde eu trabalho. Muito obrigada pela sugestão, Natan. Estou muito feliz com as suas participações nas aulas, continue assim. E os outros também estão de parabéns que estão participando. E o assunto que eu vou focar hoje dentro da pontuação é o uso da vírgula. Será que a gente pode colocar a vírgula onde a gente quiser e tudo bem? As pessoas vão entender o que a gente está falando? Será, gente? Vamos ver se é assim mesmo. Se eu escrever desta forma, não entre, colocar exclamação e colocar não entre, será que é a mesma coisa? Será que dá o mesmo efeito, pessoal? Será? Pensa comigo. Não, não dá o mesmo efeito. Na primeira oração, está falando para não entrar. Já na segunda, eu estou permitindo a entrada. Não, você pode entrar. Não, vírgula, entre. Então é diferente. Por exemplo, não mate e não mate é diferente. Tem que tomar cuidado com o uso da vírgula. É muito importante, pessoal. Aí você fica desesperado. Calma, que eu vou lhe ajudar hoje. Para que serve essa vírgula, professora? Vamos lá. Em alguns casos, ela serve para separar elementos dentro de uma frase. Exemplos. Vamos aos exemplos. Minha mãe pediu para eu comprar. Minha mãe pediu para eu comprar o que, gente? Maçã, banana, tomate e alface. Então, o que eu fiz aí? Eu separei com vírgulas os elementos dentro da minha oração, dentro da minha frase. Então, ela serve para isso. Outra situação, Pedro, Lucas, Mateus, Júlia, Roberto, Manuel, Wesley são alunos do 6º ano. Vocês percebem que eu coloquei a vírgula, ela está vermelha ali para destacar, porque eu estou organizando a minha frase. Tem um nome das pessoas, está de forma organizada. Seria a mesma coisa que colocasse Pedro, Lucas, Mateus, Júlia, dá a impressão que é o mesmo nome, certo? Então está organizando a minha frase. No próximo caso, serve também a vírgula para separar, para organizar datas após localidades. Lembra que a professora pede para vocês fazerem um cabeçalho? Ou já pediu algum dia em alguma série para vocês fazerem isso? Ou quando vocês fazem uma carta, vocês precisam colocar, no caso, São Paulo, 27 de julho de 2020. Vocês percebem ali a regra. Isso é regra, eu acho que vocês não têm dificuldade. Também serve a vírgula para explicar o que foi escrito anteriormente. O nome dessa coisa de explicar o que já foi dito anteriormente é aposto. Essa palavra ela veio do latim e significa assim alguma coisa para juntar, para adicionar, junto de. Então vamos lá o exemplo do aposto. Luiz, aí eu pergunto, que Luiz? Aquele garoto que gosta de dançar participará do festival. Vocês estão percebendo ali quantas vírgulas eu usei? Usei 2. A gente sabe também, tem uma coisa para você ver se você escreveu corretamente. Saiba que 2 vírgulas elas isolam. Então pode perceber ali se está certo ou não. Quando você estiver escrevendo, você leia dessa forma. Luiz participará do festival. Eu entendo? Entendo sim. Só que essa parte, aquele garoto que gosta de dançar, é uma explicação, é uma informação a mais, é uma adição, está adicionando a ideia. Então, nesse caso, é a questão do aposto que eu falei para vocês. Agora, o próximo caso, que serve também para chamar a atenção de alguém. Quando a gente tem o uso do vocativo. O vocativo também é uma palavra que veio do latim. E o que ela significa? Invocar, chamar. Sabe quando a pessoa fala assim, oh meu Deus, por exemplo, é vocativo. Quando a pessoa fala assim, oh meu Deus, como se estivesse fazendo uma oração, por exemplo. Ou ela chama mesmo. Vamos lá para o exemplo, para vocês verem o que eu estou falando. Gabriele, estou muito orgulhosa de você. Vocês estão percebendo que eu estou chamando a atenção da Gabriele? Sabe quando o seu pai ou a sua mãe está bravo com você para lhe dar uma bronca e fala,
Menino, venha cá. Então, ele está fazendo uso do vocativo. O vocativo serve para chamar, para invocar. A vírgula também serve para separar períodos. E agora, o que são períodos? Períodos são orações. Ixi, agora confundiu mais ainda a minha cabeça, professora. O que são orações? Orações, para você ter uma oração, você precisa de ter verbo. Oração é todo o enunciado que a gente escreve ou a gente fala com sentido. Cada pedacinho é um período. Por exemplo, eu falo para vocês, minha mãe pediu para eu ir até a casa dela. Minha mãe pediu, é uma parte. Pediu o quê? Para eu ir à casa dela. Minha mãe pediu, é um verbo, essa parte é uma oração, a outra parte, para eu ir à casa dela, é outro verbo. Então, é outro período, então eu tenho 2 períodos. Então, para organizar períodos, eu posso colocar a vírgula. Outro exemplo, Natan é um garoto muito esforçado. É o Natan que eu falei para vocês, gente. Por isso, ele foi bem em todas as avaliações. Então, vocês percebem que depois da palavra esforçado, eu coloquei vírgula, tá ali em vermelho? Vermelho por quê? Porque até Natan é um garoto muito esforçado, ali é o primeiro período. Esse período a gente chama de período de oração coordenada. Por que é uma oração coordenada? Porque ela é uma oração independente. Se eu disser só assim, Natan é um garoto muito esforçado, vocês já não entendem? Entende? Por quê? Porque essa oração ela é coordenada, quer dizer, ela não depende da outra para fazer sentido. Mas aí tem a outra parte. Por isso foi bem em todas as avaliações. É o segundo período, que é a segunda oração. Então eu tenho o verbo ser ali, é um garoto, certo? É. Ali no segundo período eu tenho o verbo foi, certo? O verbo ir, ele no passado. Natan é um garoto muito esforçado. Por isso, foi bem em todas as avaliações, eu tenho 2 períodos. O primeiro, Natan é um garoto muito esforçado. O segundo período, por isso, foi bem em todas as avaliações. Então, eu usei a vírgula para organizar os períodos. Outro exemplo. Acordou, ligou a televisão, escovou os dentes e tomou café. Quantas situações eu tenho aí? Quantos períodos eu tenho? Eu vou contar pelos verbos, ó. Acordou, o verbo acordar é o primeiro, segundo ligou, terceiro escovou e quarto tomou. Então, acordou, ligou a televisão, outra parte, a segunda oração, que a gente chama de período, o terceiro escovou os dentes e o quarto tomou café. Vocês podem perceber que se eu falar que acordou, alguém acordou, vocês vão entender que a pessoa levantou, abriu os olhos, levantou. Se eu falar que ligou a TV, que a pessoa ligou a televisão, você também vai entender, porque é uma oração independente. Escovou os dentes, a mesma coisa, e tomou café também. Então, ela serve para organizar os períodos. Agora, no último, vocês podem perceber que tem a presença do E ali. Então, o E que está ligando no final. Então, geralmente, a gente pode usar o E lá no final. Quando tem várias coisas, igual banana, maçã, laranja e limão. O próximo slide sobre termos repetidos. Logo, logo você verá seu amigo. Tem o logo e depois eu tenho logo novamente. Pode ser usado nessa situação. No próximo slide, quando a elipse. O que é a elipse do verbo? Elipse é quando alguma coisa é escondida. Então o verbo ele não aparece, mas você sabe o sentido, você entende. Vamos aos exemplos para a gente entender? Ao exemplo, João gostava de Paula, certo? Luana de Anderson. Quando eu tenho João gostava de Paula, é a primeira oração, que é o primeiro período. O verbo é gostar ali, eu gostava, certo? Luana de Anderson. Cadê o verbo? O verbo ele está em elipse, quer dizer, ele está escondido. O que eu quero dizer com Luana de Anderson? Que Luana, o quê? Ah, isso mesmo, gostava de Anderson. Então, nesse caso, eu boto a vírgula ali também, para deixar mais organizado o meu texto. Também a gente utiliza a vírgula para separar orações com sujeitos diferentes. O que é sujeito? Sujeito é de quem se fala, certo? Vamos lá. João gostava de Paula, Paula gostava de Anderson. Como eu sei que são sujeitos diferentes, a primeira coisa eu tenho que saber o que é sujeito. O
O que é sujeito? Vamos lá, primeiro tem que saber qual é o verbo. Qual é o verbo, gente? O verbo gostava, certo? O verbo gostar no passado. Então, quem gostava de Paulo? Eu pergunto desta forma. João. Então, quem é o João? João é o sujeito desta primeira oração, deste primeiro período. Agora, a outra parte. Paula gostava de Anderson. Aí eu faço qual pergunta? É isso mesmo. Quem gostava de Anderson? Quem, gente? A Paula. Então, ela é o sujeito. Então, quantos sujeitos eu tenho? Tenho o João no primeiro período e tenho o segundo período, que é a Paula. Então, tem sujeitos diferentes, eles estão separados ali. Aí estão as referências de onde eu tirei, de onde eu pesquisei para poder preparar esta aula para vocês. Pessoal, eu espero ter ajudado. Tem mais uma página também de referência. Eu espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Lembrem-se de se inscrever em meu canal, botar o joinha lá e compartilhar este vídeo. Um beijo e até a próxima!